Eu queria conversar com você sobre a diferença fundamental, mas nem sempre percebida pela maioria das pessoas, entre fé circunstancial e aquilo que as Escrituras Sagradas dos cristãos, a Bíblia, chama de fé cristológica. Há uma diferença básica entre estes dois tipos de fé. A primeira fé, que a gente chama de fé circunstancial, é, como o próprio nome já diz, uma fé que está ligada às circunstâncias. Eu diria que esta fé circunstancial, ela está posta na maioria daqueles que desenvolvem uma relação de fé com Deus e em Deus. Comparando, eu diria que a fé circunstancial é uma espécie de vírus que está disseminado na fé que muitos ou que cada um de nós tem. Como o próprio nome diz, fé circunstancial é um tipo de fé que está ligada às circunstâncias. Há uma conexão visceral entre a fé e as circunstâncias. Os problemas que existem a respeito desse tipo de fé são pelo menos dois. O primeiro deles, uma fé circunstancial vai obviamente variar de acordo com as circunstâncias. Levando em consideração que a nossa vida é um feixe de circunstâncias e essas circunstâncias mudam às vezes quase que diariamente, imagina você ter uma fé que está ligada às circunstâncias. Ela vai variar na mesma medida e na mesma intensidade que as circunstâncias variam. Ora, sabe qual é a decorrência lógica desse tipo de fé? É que quando as circunstâncias são favoráveis, a fé aumenta. Quando as circunstâncias são desfavoráveis, a fé diminui. E quando as circunstâncias são inexplicáveis, a fé desaparece. Por isso que no caso das circunstâncias favoráveis, pessoas desenvolvem fé a partir de intervenções de Deus, de milagres que aconteceram, de situações que vieram a ser favoráveis a tal ou qual pessoa. Vou te dar um exemplo. Vamos admitir que há 3 anos eu estivesse desempregado e eu começasse a orar e começasse a ter fé, e de repente Deus viesse e me desse um emprego. Ou a doença do meu filho foi curada. Por causa dessa intervenção miraculosa de Deus, por causa dessa inscrição da presença divina naquela circunstância específica, eu começo a ter fé, ou pelo menos se a minha fé era pequena, ela aumenta. Porque quando as circunstâncias são favoráveis, a fé aumenta. O problema com isso é que quando essas circunstâncias se tornam desfavoráveis, a fé diminui. Eu e você sabemos, numa análise real, madura da realidade, que nem sempre o emprego vem, nem sempre a cura que eu espero acontece, nem sempre as coisas que eu gostaria e sonho e peço a Deus efetivamente acontecem na minha vida. Ora, quando as circunstâncias parecem não dar conta da presença de Deus, quando Deus parece se ausentar e as circunstâncias se tornam desfavoráveis a mim, a fé circunstancial, sabe o que vai acontecer? Ela vai diminuir. Observe que a mesma fé focada nas circunstâncias que aumentam quando elas são favoráveis é a mesma fé que diminui, que encolhe, porque as circunstâncias são desfavoráveis. Hoje eu diria a você que existe uma geração de pessoas decepcionada, desencantada com Deus, exatamente porque as circunstâncias são desfavoráveis e Deus não fez a parte dele. O que eu quero dizer com Deus não fez a parte dele? Nós criamos expectativas sobre como Deus deveria trabalhar as circunstâncias na nossa vida. E quando Deus não faz a parte dele, a minha fé tende a diminuir. E aí entra um terceiro momento circunstancial que mostra a fragilidade desse tipo de fé focada nas circunstâncias. Quando situações ou circunstâncias inexplicáveis acontecem na minha vida ou ao meu redor, a tendência é entrar num processo de questionamento a Deus, e mesmo alguns nesse extremo de processo de questionamento terminam por perder a fé. Querido e querida, a fé circunstancial, ela é frágil porque aumenta, diminui ou desaparece a partir do movimento das circunstâncias. Eu e você, ainda que tentemos superar este tipo de fé, talvez não tenhamos a consciência de como esta dimensão de fé
ligado às circunstâncias está presente na nossa vida. E não podia ser diferente, nós somos seres circunstanciais, seres ligados às circunstâncias. Porém, eu queria apresentar para você hoje um tipo de fé muito mais maduro, sólido e que está para além das circunstâncias. Eu me refiro à fé cristã de acordo com aquilo que a Bíblia diz. Há um livro nas Escrituras Sagradas que eu gosto demais. Esse livro chama-se Hebreus. Foi escrito para um grupo de pessoas que havia passado por circunstâncias as mais adversas possíveis. E então, o autor escreve algo que me chama de mais atenção. Ele diz assim: coloque os seus olhos naquele que é o autor e o consumador da nossa fé. Este autor era cristão. Esta frase está dentro de um contexto cristão. E você sabe o que ele quis dizer? Tem como seu ponto básico o fato de que um dia Deus entrou na história, se fez homem na figura de Jesus Cristo de Nazaré. E ali Jesus fez e foi tudo aquilo que eu e você precisamos fazer e ser. Ora, a fé cristã se baseia neste fato. Por isso, deixe-me te dizer uma coisa. Se você, porventura, está passando por alguma circunstância favorável, se as suas circunstâncias hoje, ou se as suas circunstâncias hoje são desfavoráveis, você está amargando o emprego, desemprego melhor dizendo, você está vivendo circunstâncias que estão literalmente roubando a sua paz ou a sua fé, eu quero te dizer o seguinte: tire os olhos das circunstâncias e coloque os olhos sobre um fato que aconteceu no passado. Deus veio ao Jesus Cristo. E tudo aquilo que Deus deveria fazer, ou Deus quis fazer e ser, chama-se Jesus Cristo. E há um outro texto na Bíblia que me atrai demais. Paulo diz: se Ele já nos deu Jesus Cristo, o que mais Ele nos dará? Portanto, quando eu coloco os meus olhos na pessoa de Jesus Cristo e desenvolvo cotidianamente com Ele uma relação pessoal, a minha fé deixa de ser circunstancial para se tornar cristológica. As variações das circunstâncias não serão capazes de abalar esta fé cristológica, porque a fé cristológica se alicerça não no vulnerável, imprevisível mover das circunstâncias, mas no sólido fato de que Jesus veio, e veio para inaugurar um tipo de vida, e nos convidou para esse tipo de vida. Portanto, seja qual for a circunstância que você esteja passando, coloque os olhos em Jesus, e Ele vai se tornar o fundamento da sua fé, capaz de ajudar você a viver as circunstâncias inexplicáveis, a superar as circunstâncias desfavoráveis, e a não fazer das circunstâncias favoráveis a base da fé. Deus pode fazer nas circunstâncias alguma coisa por você, mas não coloque a sua fé nas circunstâncias, mesmo as favoráveis, porque a fé cristã se fundamenta na pessoa de Jesus Cristo. Se você quiser ouvir mais detidamente sobre isso, acesse o site www.cpbt.com.br e ali a gente pode continuar conversando sobre esse assunto. Até a próxima.